E aí? Hoje a gente vai fundo num texto antigo que é, nossa, muito poderoso. Ele se desenrola como se fosse um grande processo no tribunal. Só que o réu não é uma pessoa, é uma nação inteira. É basicamente a acusação formal do profeta Amós contra Israel. E os argumentos dele são lógicos e, olha, implacáveis. E logo de cara, o texto já joga um paradoxo na nossa frente. Pensa bem, ter uma relação especial com Deus, ser o povo escolhido, a gente esperaria um privilégio, né? Mas não. Aqui, isso leva a uma punição, é certeza. E é aí que a gente se pergunta, mas por quê? Por que essa proximidade toda resulta num castigo tão severo? Então, a profecia toda começa justamente aí, nessa aparente contradição. É como se privilégio e responsabilidade fossem, sabe, os dois lados da mesma moeda. Não dá para separar um do outro. A lógica por trás disso é bem direta, na verdade. Ser o povo que Deus conhecia, isso não era um passe livre para fazer o que quisesse. Muito pelo contrário. Significava que a régua era mais alta para eles, o padrão era outro. E falhar em atingir esse padrão? Bom, aí as consequências seriam mais duras e não mais leves. Essa proximidade toda exigia uma conduta exemplar, um comportamento à altura. E agora vem a parte mais fascinante. O jeito que Amós constrói o caso dele. Ele não só afirma as coisas, ele prova. E como ele faz isso? Ele usa uma série de analogias, de perguntas que nem precisam de resposta, sabe? Todas tiradas da natureza, do dia a dia, para mostrar uma coisa bem simples, o princípio de causa e efeito. A primeira pergunta já lança a base de tudo. A resposta é óbvia, né? Para duas pessoas andarem juntas, elas precisam ter combinado antes. Tem que ter um acordo. É o primeiro ponto da lógica dele. Aí a imagem fica mais forte, o ritmo acelera. Um leão não ruge no meio do mato à toa, certo? O rugido é o resultado. Significa que ele pegou a presa. O efeito, que é o rugido, aponta direto para a causa, a caça. A gente começa a sentir que o resultado é inevitável. E a lógica vai ficando mais forte. Pensa, um pássaro não cai numa armadilha por acaso. Alguém colocou a armadilha ali de propósito, com um objetivo. O resultado foi planejado. A causa, que é a armadilha, vem sempre antes do efeito, que é a captura do pássaro. E, para fechar essa sequência, a analogia final nos traz para o nosso mundo, o mundo humano. Se a trombeta de alerta soa na cidade, o povo vai se assustar, certo? É uma reação natural, esperada e inevitável. E é exatamente assim com a palavra de Deus. Ela provoca uma reação no profeta. Então, o ponto principal é esse aqui. Para Amós, a profecia não é um capricho. Não é algo aleatório. É uma consequência. Do mesmo jeito que o leão ruge porque pegou a presa, Deus fala porque o julgamento está a caminho. E quando Deus fala, o profeta, bom, ele não tem outra escolha a não ser falar também. A palavra de Deus é o efeito. E a causa? A causa é o pecado de Israel. Ok, então se a profecia é o efeito, qual é exatamente a causa? Agora que Amós já estabeleceu toda a lógica do julgamento, ele vai direto ao ponto. Ele aponta o dedo para o crime. E o foco vai todo para a capital, Samaria, e principalmente para a elite do país. É como se o promotor agora fosse apresentar as provas. E as acusações, olha, são pesadas e diretas. A corrupção não é segredo para ninguém. Está ali à vista de todos, nos montes de Samaria. O profeta descreve um cenário de caos social, de opressão contra os mais fracos. E o pior de tudo, a riqueza que eles acumulavam vinha da violência, da destruição, e essa riqueza era guardada como um tesouro dentro dos palácios. Bom, o caso foi apresentado, as provas estão na mesa, a lógica da punição foi estabelecida, agora vem o veredito. E ele é final, absoluta. E a imagem que ele usa aqui é uma das mais brutais e mais marcantes de toda a profecia. A salvação que vai sobrar é comparada com os restos que um pastor consegue tirar da boca de um leão depois que a ovelha já foi devorada. Isso deixa o ponto dele claríssimo, né? Não há aqui nenhuma promessa de resgate, de esperança. É uma sentença de destruição quase total. O que vai sobrar de Israel vai ser só um fragmento. Algo inútil, como duas pernas ou um pedaço de orelha. A destruição vai ser, assim, avassaladora. E essa destruição toda não vai ser aleatória, não. Pelo contrário, o julgamento de Deus é preciso, é cirúrgico. Ele vai atingir em cheio os símbolos exatos da corrupção daquela nação. A punição vai atacar em duas frentes. De um lado, a corrupção religiosa. O alvo, os altares de Betel, que eram o centro de uma adoração que já tinha virado só fachada, hipocrisia. E a punição?
os altares vão ser quebrados. Do outro lado, a corrupção social. O alvo aqui, as casas de luxo, as casas de inverno e de verão, os palácios de marfim, tudo construído com o suor e a exploração dos outros. E a punição? Todas elas vão ser destruídas. A justiça divina mira tanto na fé falsa quanto na riqueza injusta. E a gente termina com uma pergunta que, nossa, ecoa através dos séculos. A mensagem de Amós sobre a responsabilidade que vem junto com o privilégio, ela não tem data de validade. É um texto que força a gente a pensar. Em qualquer sociedade, em qualquer época, qual é o preço de simplesmente fechar os olhos? Qual é a responsabilidade que vem com o poder? A questão que fica não é só sobre o passado, sobre a história. É uma questão para sempre.